1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. É exatamente desta forma e desta maneira que Paulo estava falando sobre o falar em línguas e o motivo que ele incentivou as pessoas aos coríntios a estarem buscando o falar em línguas. E no versículo 1, Paulo diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Olha que interessante, né? E mais aqui adiante, Paulo vai falar: portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais o falar em línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, faça parte aqui do canal Teologia de Tudo Um Pouco, deixe seu like, seu comentário e, se for possível, compartilhe os nossos vídeos. Pode ser que ajude algum irmão na sua caminhada cristã, ok? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse capítulo 14, versículo propriamente 2, né? Será que o dom de línguas é um dom, como muitos falam que são línguas humanas, né? Nesse capítulo 2, nós vamos trazer aqui alguns comentaristas, tanto pentecostais quanto reformados, que vão dar apoio que este falar em língua desconhecida não é uma língua humana, ok? Mas uma língua do Espírito Santo, direcionada diretamente a Deus e a ninguém mais, tá certo? E a importância de buscar os dons, como o próprio apóstolo Paulo fala, né? Procurai com zelo os dons espirituais. Olha que maravilha, né? Procurai com zelo, né? Assim como Jesus fala em Marcos 16, que os sinais seguiriam aqueles que crescem. Se você crê, busque, e você pode ser agraciado da parte de Deus, recebendo um dom e usando ele para a edificação da igreja, tá certo? Olha que interessante, versículo 4. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então veja que o dom de línguas, né, ele tem uma função propriamente dita. Versículo 14, olha que interessante. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto, né? Olha, versículo 15. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Vamos dar uma olhadinha aqui, rapidamente, o que os nossos irmãos têm a falar sobre estas passagens, né? Eu vou pegar aqui, ó, comentário de Coríntios do Hernando Dias Lopes, e a gente vai ver o que o Hernando Dias Lopes pensa, né, e escreveu sobre esse assunto. Então vamos ver o que esse pastor reformado, né, tem a dizer sobre a continuidade dos dons espirituais, principalmente no versículo 2 do capítulo 14, né? Deixei já marcado aqui para a gente ganhar tempo. Então vamos aqui ao comentário dele, né, do Hernando Dias Lopes, né? Ele vai vir aqui, ó, e vai trazer o dom e variedades de línguas, né? E aí ele vai dizer o seguinte, olha que interessante. Em segundo lugar, quem fala em outra língua não é entendido, porque fala em mistério. Então veja que o próprio reverendo Hernando Dias Lopes, ele entende que o versículo 2, a qual Paulo está se referindo, não é um dialeto, né, humano, mas sim uma língua totalmente espiritual, tá? Espiritual, dada pelo Espírito Santo para falar com Deus. Aí ele continua. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, tá? Então não pode ser uma língua, um dialeto humano,
senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Tá vendo? Um pastor reformado continuista, né? 1 Coríntios capítulo 14, 2. Ninguém entende, nem ele mesmo, nem ele mesmo. A língua é algo que acontece no âmbito espiritual e não no racional. Então perceba que o próprio Hernando Dias Lopes, ele interpreta o versículo 2 de 1 Coríntios 14 de forma corretíssima, conforme está no próprio texto e aquilo que Paulo está falando. Um pouquinho mais aqui embaixo, ele vai citar aqui um outro teólogo, e olha que interessante o que ele vai falar aqui, ó. Se a pessoa não entende o que fala, muito menos as outras pessoas entenderão. Ela está falando em mistério, olha isso, ó, né? Em mistério. Hernando Dias Lopes reforça novamente que é o mistério. David Prior, ele vai dizer, dirige-se apenas a Deus e não a outros homens. Olha que interessante, né? Esse é o comentário do Hernando Dias Lopes. Se você tiver, você pode conferir ele, né? Agora, olha que interessante. Pegando este material aqui, deixa eu tirar aqui do zoom. Esse material aqui, ó, do Rodrigues Zwinglio, ele é um continuista pentecostal. Ele vai tratar desse assunto aqui. Eu deixei até separado para a gente poder estar lendo. Vou dar um zoom aqui para os irmãos poderem acompanhar e vai ficar bem legal. Então, ele vai tratar aqui, ó, por exemplo, línguas celestiais, né? E aí ele vai dizer assim, ó, como um dos charismata, o dom de línguas apresentado no capítulo 12, versículo 10, como variedade de línguas, né, gene glosso, refere-se a tipos. Olha que interessante, né? Referem-se a tipo, espécies, variedade, gêneros, classes de línguas. Quanto a este último significado, implica em línguas espirituais miraculosas, fora do domínio humano. Por isso, era necessário o charismata, interpretação de línguas, né, para a compreensão da igreja. Veja que a igreja precisava compreender, né? Então precisava de um intérprete, né? Aí ele continua. A língua falada na igreja de Corinto estava além do entendimento de qualquer pessoa. Podemos naturalmente constatar nas palavras paulinas: quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala em mistério. 1 Coríntios 14, 2. Ninguém entende. No grego, aí ele vai usar aqui a palavra grega, significa que, segundo A.T. Robertson, literalmente ninguém consegue compreender o sentido. Apenas Deus podia quebrar o código da mensagem emitida, como difere da experiência de Atos 2. Veja que ele faz um contraste. Em Atos 2, as pessoas ouviam e entendiam. Lá era dialetos. Mas aqui Paulo está falando de uma outra manifestação de línguas, que é direcionada apenas para Deus. Olha que interessante, né? Ele faz o contraste aqui. Onde todos entenderam o que estava sendo dito, lá em Atos 2. O fenômeno das línguas na igreja de Coríntios, falar em mistérios, sem interpretar, cria um contexto incognoscível. Olha que interessante, né? Essa daqui é o que Zwinglio vai falar. Ele vai falar, esse livro aqui é muito bom, tá, irmãos? Você é pentecostal e continuista, recomendo você comprar e ler esse material aqui, principalmente no que tange o falar em línguas e até na ordem do culto, tá? Ele vai tratar sobre tudo isso. É um material muito bom. Agora eu quero trazer aqui para vocês essa maravilha, tá? Vamos ver aqui o que o pastor Walter Brunelli, o pastor pentecostal, tem a falar sobre essa parte do falar em línguas. Eu deixei até marcado aqui para a gente ganhar tempo. Vou dar um zoom, ok? E vai ficar mais fácil até para os irmãos poderem acompanhar. Orar em espírito. 1 Coríntios, capítulo 14, 2, tá? Então, estou pegando sempre nessa parte aqui para a gente poder entender junto, tá? Paulo chama a oração em línguas de orar em espírito, porque o que fala em línguas estranha não fala a homem, senão a Deus.
porque ninguém o entende, e em espírito fala em mistérios. 1 Coríntios 14, 2. Então veja que todos eles estão concordando sempre com essa questão do mistério e não com o dialeto humano. Tá? A oração em espírito, portanto, não é compreendida por aquele que a pronuncia, a menos que tenha o dom de interpretação. Por isso o apóstolo mostra a distinção entre as duas falas da oração. Aquele em que a pessoa fala com entendimento, sabendo o que diz, e aquele em quem fala em línguas, sem saber o que diz. Porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. 1 Coríntios 14. Grifos do autor. Na igreja primitiva, a oração em espírito era algo comum ao instruir os crentes sobre a batalha espiritual que todos enfrentam. Paulo recomenda-os a orarem no espírito, orando em todo tempo e em toda a oração e súplicas no espírito. Efésios 6, 18. Olha que interessante. Judas, após exortar os crentes a batalharem pela fé que uma vez foi dada aos santos, a fim de protegerem-se de homens maus e perniciosos que introduziram no seio da igreja, recomendando-os as orações no Espírito Santo. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Judas 1:20. Então percebam, irmãos, percebam a grandiosidade de se buscar os dons espirituais, né? Buscar os dons espirituais para que nós possamos aí fazer uma edificação, né? Trazer uma edificação à igreja. E encerrando aqui, eu quero deixar para os irmãos, né? Marcos, capítulo 16, versículos 17 e 18, tá bom? Para os nossos irmãos que desejam buscar a continuidade dos dons e fazer com que a igreja seja edificada, porque esta é a função dos dons. E estes sinais seguirão aos que creem. Você crê? Então busque, peça ao doador, aquele que pode te dar e conceder esses dons extraordinários, não para a sua glória própria, mas para o nome glorioso do Pai Celestial ser exaltado por conta da manifestação dos dons na sua vida. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, olha que lindo, né? Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os sararão. Olha que bênção de Deus para as nossas vidas, né? Olha que bênção de Deus nas nossas vidas, né? Falarão novas línguas, pegarão em serpentes, né? Colocarão as mãos aos enfermos. Quantas pessoas hoje não colocam mais as mãos sobre os enfermos porque estão incrédulos sobre os dons? Mas se você tem o desejo, busque, bata na porta, peça do alto, porque o mesmo Deus soberano que fez a promessa, ele é fiel para cumprir na sua vida. E porque isso aqui não se restringe apenas aos apóstolos, porque estes sinais seguirão aos que creem. Olha aqui a chave, ó. Creem não está limitado ao tempo apostólico. Creem não está limitado ao tempo primitivo, mas é atual. Você crê? Você quer? Peça, busque, clame ao Senhor Jesus Cristo. E se Ele assim entender, e o Espírito Santo, que quer conceder os dons, te agraciar, use esses dons para a edificação da glória de Deus e da casa do Senhor Jesus e da igreja que Ele constituiu na terra. Deus abençoe a vida dos irmãos e até o próximo vídeo.